Olá! Você sabia que o seu corpo é formado de matéria? Não sabia? Então fica comigo que depois da vinheta nós vamos conversar bastante sobre isso. É isso aí, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma super aula de ciências. E o nosso assunto hoje é sobre matéria. Mas, afinal de contas, o que é a matéria? Matéria, nós podemos dizer que é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Uma árvore é matéria, uma lâmpada é matéria, uma borboleta é matéria. E você também é feito de matéria. Então, matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. E corpo é a mesma coisa que matéria? Não. Corpo é uma porção limitada de matéria. É um pedaço de matéria. Qualquer pedaço de matéria eu posso chamar de corpo, inclusive o seu corpo. Mas corpo é sinônimo de objeto? Não, não é sinônimo. Corpo é qualquer pedaço de matéria. Objeto é quando esse pedaço de matéria tem uma função para o ser humano, como quando o ser humano utiliza esse corpo para alguma coisa. Olha, a caneta que você utiliza aí na sua escola, a calculadora, o ferro antigo aqui de passar roupa, tudo isso é corpo, sim, mas é objeto por ter uma função para o ser humano. E agora vamos falar um pouquinho sobre as propriedades da matéria. A matéria tem basicamente dois tipos de propriedades. As propriedades gerais, aquela que toda matéria tem, e as propriedades específicas, aquelas que são características de cada tipo de matéria. As propriedades da matéria são as seguintes: impenetrabilidade, ou seja, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço no mesmo momento. Isso justifica os acidentes de automóvel. Um carro não pode passar por dentro do outro, certo? Então, isso é a impenetrabilidade da matéria. Elasticidade é a capacidade que a matéria tem de se estender e voltar à sua posição original. Alguns tipos de matéria são mais elásticos, outros menos elásticos, mas toda matéria tem um grau de elasticidade. A indestrutibilidade. A matéria não pode ser destruída e nem criada, ela só pode ser transformada. Massa. Massa é a quantidade de matéria de um corpo. Quanto de massa tem esse corpo? Né? Tem tantos gramas. Isso é a quantidade de matéria. Extensão. Extensão é quanto mede, né? Qual é o tamanho dessa matéria. E a inércia é uma propriedade bastante interessante. A inércia diz o seguinte, que um corpo tende a manter o seu estado de repouso ou movimento até que uma força externa haja sobre ele. Por exemplo, se eu deixar aqui a minha super caneca em cima da minha escrivaninha, amanhã, depois da manhã, daqui 10 dias, um mês, um ano, ela vai estar aqui no mesmo lugar se ninguém mexer nela, se nenhuma força externa agir sobre ela. Então, essa é a inércia de repouso. Mas no caso dos satélites que ficam rodando ao redor do planeta e não para nunca, ele também está em inércia, mas é em inércia de movimento. Ele só vai parar o dia que alguma força externa agir sobre ele. Propriedades específicas da matéria. São as propriedades observadas em certos grupos de matéria. E elas podem ser divididas em três formas: organolépticas, químicas e físicas. As propriedades organolépticas, apesar de ter esse nome meio esquisito, é aquela que está ligada aos nossos órgãos dos sentidos. A visão, o paladar, a audição. Então, quando você toma um refrigerante e depois toma um copo de água, você percebe nitidamente a diferença de gosto. Isso é uma propriedade organoléptica daquele tipo específico de matéria. Tá legal? E as propriedades químicas? Bom, as propriedades químicas, nós temos que lembrar aqui dos fenômenos químicos. Os fenômenos químicos são aqueles que alteram a propriedade da matéria. Então, vale aqui destacar a combustão. Quando você queima a matéria, olha aqui, ó, quando você queima a matéria, ela vai se transformando em cinza e em gás carbônico, né? Ela deixa de ser o que ela era.
A hidrólise, que é a separação das moléculas de água por uma corrente elétrica, quando você separa o hidrogênio do oxigênio, o que acontece? A água deixa de ser água. E a reatividade, que é a capacidade dos elementos, dos átomos, se ligarem uns aos outros. E as propriedades físicas? Bom, as propriedades físicas, elas também estão ligadas aos fenômenos físicos. Fenômeno físico é aquele que não altera a propriedade da matéria. A matéria pode mudar de estado físico, mas ela continua sendo ela. Por exemplo, a água. A água, quando ferve, quando entra em ebulição, ela continua sendo água. Mesmo quando ela vai para o estado de vapor, é vapor de água. A água, quando entra no estado sólido, ela se solidifica, mas não deixa de ser água. Tá? E eu tenho a solidificação, então a condensação e, por último, a densidade. Só lembrando aqui, gente, o seguinte, o ponto de fusão, o ponto de ebulição é a temperatura que a substância muda o seu estado físico. Por exemplo, a água tem um ponto de fusão, né, a nível do mar de 0 Celsius. Então esse é o ponto de fusão, é o ponto que a água derrete, é o ponto que a água também se solidifica. E por último aqui, a densidade. Eu deixei a densidade separadinha, porque a densidade ela envolve um certo raciocínio matemático. O que é a densidade? Bom, a densidade seria a relação que existe entre a massa e o volume de uma substância. Ou seja, é a quantidade de matéria em um determinado volume. Tem matéria que ocupa mais volume, tem matéria que ocupa menos volume, a mesma quantidade. Né? Por isso que quando eu pergunto o que pesa mais, né? O que tem mais matéria, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de isopor? Se as duas têm 1 quilo, é a mesma coisa, mas o isopor ocupa muito mais volume. Tá certo? Então, para eu calcular a densidade, eu uso uma expressão matemática relativamente simples, onde eu divido a massa pelo volume da substância. A massa, normalmente, é dado em quilogramas e o volume é dado em metros por centímetro cúbico, em metros cúbicos. E nós vamos utilizar aqui a massa em grama e o volume em centímetro cúbico. Tá? Então, se você utilizar quilograma para massa, você usa metro cúbico para volume. Se você usa massa, grama, você usa volume, centímetro cúbico. Isso que você está vendo nessa figura aqui, gente, essa separação dos líquidos, isso aqui não é gravidade, isso aqui é densidade, as densidades diferentes dos líquidos. Eu trouxe aqui, inclusive, uma tabelinha para você e observa que o aço tem uma densidade de 7,8. Olha o chumbo de 11,3. Né? Compara com a da água. A da água é 1 grama por centímetro cúbico. A água é a única substância do planeta, gente, em que 1 quilograma corresponde a 1 litro. Tá? Então, as outras substâncias não. Antigamente, eles chegavam lá na vendinha lá do bairro e diziam assim, me vê 1 litro de farinha. Ou 1 quilo de farinha, só que a pessoa media dentro do litro. 1 litro de farinha não corresponde a 1 quilo de farinha. Tá? Então, havia um engano aí nesse momento. Eu trouxe aqui, então, agora uns exercicinhos para você resolver. Eu quero te mostrar como que você resolve, tá? Para na hora que você precisar, não errar isso de maneira nenhuma, tá bom? Então, vamos lá. Número 1. Sabendo que a densidade absoluta do ferro é de 7,8 gramas por centímetro cúbico, veja, a densidade é 7,8 por centímetro cúbico. Determine a massa, é a massa que ele quer, de uma chapa de ferro de volume igual a 650 centímetros cúbicos. Por onde eu começo? Gente, aqui é muito importante que você mantenha um padrão de resolução. A primeira coisa que você tem que fazer é anotar os dados. Depois, você coloca a fórmula e, por último, você faz os cálculos e, finalmente, você obtém a resposta. Então, a primeira coisa, vamos lá. Dados. O que o exercício está me dando? Então, o exercício está te dando o seguinte, a densidade é de 7,8 gramas por centímetro cúbico. Está aqui, densidade 7,8 gramas por centímetro cúbico. Ele determine a massa. Então, ele quer a massa. Então, massa, interrogação. E ele te dá também o volume, 650 centímetros cúbicos. Próximo passo, qual seria mesmo?
Isso, colocar a fórmula. A fórmula é D igual a M sobre V. Tá? Esse tracinho aqui é de divisão. Então eu divido a massa pelo volume. Então vamos lá. A densidade é 7,8. Igual. Olha, onde era D, eu coloquei 7,8. Aí, igual a M. M eu não sei. Olha lá. E agora dividido pelo volume. Então eu tenho 7,8 igual a M dividido por 650. O 650 passa multiplicando 7,8 e eu tenho 5.070 gramas. Não esqueça de colocar a unidade aqui no final. É muito importante. Você pode errar o exercício ou perder nota se você não colocar a unidade. Porque, veja, gente, pode ser 5.070 quilogramas, 5.070 toneladas. Se você não pôr ali na frente, não tem como eu saber o que é. Tá? Não dá bobeira, não. Exercício 2. A densidade absoluta, olha, está dando a densidade de novo, da gasolina é de 0,7 gramas por centímetro cúbico. Qual o volume? Agora ele quer o volume, aqui ele queria a massa, ocupado por 420 gramas de gasolina. Então o que você vai fazer? Você vai anotar os dados, densidade 0,7, V igual a interrogação e M 420. Vou deixar para você fazer esse. Vou te dar o gabarito aqui, 600 centímetros cúbicos. E finalmente aqui, sabendo que 1.360 gramas de massa de mercúrio ocupa um volume de 100 centímetros cúbicos, calcule a densidade dessa substância. Essa parece ser mais fácil ainda, né, gente? Porque agora é a utilização da fórmula direta, né? Olha aqui a fórmula, D igual a M sobre V, ele quer o D. Então você vai pôr o M, né? Você vai lá anotar os dados certinho, M é 1.360 gramas, então você põe no lugar do M e divide isso por um volume de 100 centímetros cúbicos, que você vai obter a densidade de 13,6 gramas por centímetro cúbico. Tá bom? Espero que você tenha gostado da aula. A gente volta em breve. Eu vou, mas eu volto. Me aguarde. Aproveita, dá um like aí e se inscreve no canal. Valeu? Um abraço.